eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá, bem-vindos a mais uma semana e a mais uma viagem na nossa nave do autoconhecimento. Hoje, para começarmos o nosso episódio da semana, vou apresentar-vos a sugestão da semana, a minha sugestão com a Albatroz, inspirada também um bocadinho aqui no tema que vamos falar hoje e no meu convidado, e é o livro Contos para Gostares Mais de Ti. É um livro sobre autoestima, um livro terapêutico que tem como propósito promover a autoestima nos mais jovens, nos adolescentes, nas crianças, e lutar um bocadinho contra o bullying em contexto escolar. Portanto, fica aqui a sugestão. A Albatroz, por acaso, ultimamente tem publicado alguns livros para os mais novos e deixa-me muito contente. Então fica a sugestão da semana e vou já passar aqui a apresentar o meu convidado de hoje, que é um convidado muito especial, são sempre, mas hoje é assim é um especial diferente. É um especial diferente. Então, ele é licenciado em Marketing e Comunicação, mas desde 2008 que se dedica a aprofundar o seu autoconhecimento. Resultado disto que desde 2012 tem vindo a mudar a sua vida e a vida de muitos homens, não é? Porque tem-se dedicado a ajudar outros homens no seu caminho de despertar de consciência e com eles tem aplicado os seus estudos e o seu estudo pessoal na psicologia masculina e no desenvolvimento pessoal. Atualmente facilita retiros no masculino. E, na minha opinião, é um homem necessário. É o Rui Estrela. Muito bem-vindo. O Rui Estrela, que também é o meu companheiro de aventuras, de vida, de tudo, não é? Então é sempre muito bom ter-te aqui. Já há um tempo que não vinhas à nave. Então, aliás, eu acho que tu na última temporada não vieste à nave, portanto tu vieste ao meu primeiro podcast, que era o Gaia Talks, e agora estás na nave. Yeah. Bem-vindo. Pronto para descolar, vamos a isso. Muito feliz de estares cá e de falarmos deste tema que é muito engraçado, que quando vou a algum lado, sei lá, dar um retiro, dar uma palestra, dar um workshop, vem sempre pessoas ter comigo a perguntar por ti, a perguntar pelo teu trabalho, a perguntar por quando é que vais ter um novo retiro. E eu acho este movimento muito interessante, não é? De pessoas virem ter comigo, e mulheres, porque na verdade a maioria das pessoas com quem trabalho acabam por ser mulheres, e que vêm falar comigo hoje em dia já de uma forma muito diferente que era, por exemplo, há 7 ou 8 anos atrás, em que as mulheres queriam empurrar praticamente os companheiros, os maridos, os filhos para os teus retiros, e hoje em dia são elas que vêm falar em nome deles. E pedir informações mas na realidade são eles que estão a ter esse chamado, a sentir esse chamado e esse impulso. Houve muita coisa que mudou nos últimos anos, certo? Ora, antes de mais, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui a poder partilhar aqui com os teus seguidores esta minha missão. Perdão. E sim, muita coisa tem mudado nos últimos 4, 5 anos. Houve um movimento também, talvez um bocado devido ao Covid, a toda aquela época em que as pessoas ficaram mais a olhar um pouco mais para dentro, e deu tempo também de os homens de sentirem que podiam fazer algum caminho nesta área do autoconhecimento, da sua própria psicologia, da psicologia do masculino. A mudança, quando eu comecei há quase 12 anos atrás, que cheguei a ter retiros com 3 homens, cheguei a ter círculos de homens com um homem que apareceu lá, mas eu fiz na mesma, porque sempre senti que a missão está acima de mim, e levar esta bandeira que é superior às minhas necessidades é não só uma missão, mas uma obrigação responsável para com os outros homens. E a partir desse insistir que isto é algo importante, não só para os homens, mas também para toda a sociedade, para as suas relações, para a sua ascendência e a sua descendência, manteve-me sempre firme neste caminho
E agora, há cerca de 4 anos, 3 anos, começou a dar-me cada vez mais frutos. Porque realmente, não falando de homens e mulheres, mas como o ser humano que parou, foi obrigado a parar, começou a entender que há muitas coisas que tem de tratar, que tem de dar atenção para ter uma vida mais completa, mais feliz e com mais sentido, principalmente os homens. Os homens eu sinto que andaram durante muito tempo sem sentido. E muitos deles ainda andam, infelizmente. E não estou a falar sentido de como é que eu vou ser providenciador da minha família, o meu negócio, mas sim, onde é que eu me posiciono nesta vida? Onde é que eu me posiciono na minha egrégora, no meu ser que caminha este mundo? Com sentido, que cada ação e cada pensamento e cada emoção que desenvolvo está com uma base de poder e de consideração aos meus princípios e valores, ou apenas estou em autopilot e vivo de uma forma inconsciente. E então cada vez mais noto que tornou-se uma importância máxima darmos atenção a isso, porque daí é que tudo sai, daí é que tudo se movimenta para fora, para o exterior. Eu tenho plena consciência porque acompanhei o teu trabalho desde o início. Aliás, nós começámos mais ou menos ao mesmo tempo a explorar e a ir para o terreno com os nossos propósitos e foi muito interessante ver como foi esta evolução, não é? Porque na altura, e é interessante colocar isto e fazer esta reflexão sobre esta evolução que houve na consciência coletiva, porque quando nós começámos, eu na altura também com o feminino e tu com o masculino, e havia uma grande abertura na altura, ou uma abertura muito maior das mulheres a fazer trabalho de autoconhecimento, e havia ainda muita resistência dos homens em fazer, e às vezes eu sentia que essa resistência tinha até mais a ver com aquela coisa, sabes, do que é que os outros vão pensar de mim, ou o que é que a minha família vai pensar de mim, ou que serei frágil ou fraco ou vulnerável, e ao longo destes anos essa transformação foi muito visível nos homens. Eu senti isso, que hoje em dia há muito maior, os homens estão muito mais à vontade na sua pele, e claro que há um caminho enorme, e já lá vamos também tocar nesses temas, mas que hoje em dia os homens estão mais seguros de si, na sua pele, e sabem da importância do trabalho interno, não é? Então deixar aqui esta reflexão, porque foi muito, muito bonito acompanhar a força que tu tiveste nos primeiros anos do teu trabalho, de não desistir, não é? Por não haver essas massas, não é? Que hoje em dia já te acompanham, não é? Hoje em dia os teus retiros estão sempre cheios e mais houvessem. Então é um sinal, para mim é um sinal positivo, não só dos homens, mas no geral, né? Neste coletivo que hoje em dia vê o autoconhecimento, o trabalho da saúde mental como já não é tanto um tabu, né? E então agradecer-te muito, né, por teres mantido a tua firmeza, né, e os resultados estão agora aí à vista. Então, queria-te perguntar, porque já há muito tempo que não vens ao podcast, e eu acho que vai ser interessante também as pessoas saberem um bocadinho da tua história, ou seja, o que eu gostava que tu explorasses é porque é que tu chegas então a esse propósito de servir o masculino e de trabalhares com homens. De onde é que isso nasce, né, de ti? Então, eu já respondi muitas vezes a esta questão, mas sempre que eu respondo vem uma nova camada. E então vou tentar ser claro, porque tudo isto começou pela minha própria necessidade. Uma visão um bocado egoísta de mim próprio, de eu querer sanar algumas feridas que comecei a identificar com o meu autoconhecimento, vinham diretamente do meu pai, da minha ligação com minha referência masculina.
E nessa altura, pronto, ainda estava muito no início também o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, e comecei a entender que não havia nada focado nesse sentido. E eu queria aprofundei ao ponto de entender que eu tinha de ir a esse ponto. Claro que através do autoconhecimento a gente consegue lá chegar, mas há certos pontos que são mesmo focados e inerentes ao homem, ao género homem. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver e a tentar arranjar o máximo de informação que ainda subsistia no mundo para alavancar essa necessidade que eu tinha, para tentar suprimir ou pelo menos dar mais luz àquilo que realmente eu sentia que havia ali, aquele vazio. E foi a partir daí que eu comecei a investigar, a ler, a procurar pessoas que ainda tinham essa sabedoria para chegar um pouco mais ao centro desta questão que toldava as minhas ações e ainda tolda por vezes. Quanto mais eu aprofundo, mais vejo que camadas há. Mas pelo menos já estou a ir direto àquela dor. Direto àquele trauma, se pode chamar assim. E depois comecei a entender que quanto mais eu partilhava com outros homens, mais eles pediam que eu continuasse este caminho. E através desses círculos, desses retiros, desses trabalhos, eu ganhava muito, porque era através da partilha, através desse soltar, de que nós fomos ensinados como homens a não derramar o que temos cá dentro, a segurar aquelas emoções, a segurar o choro, a segurar a necessidade de ajuda, a segurar, no fundo, a vida, que ia acontecendo a magia. Então, quanto mais eu trabalhava para os outros, com foco nos outros, mais eu crescia, mais eu aprofundava, mais eu ia à raiz do que eu precisava de fechar em mim. E mais eles também aprofundavam, porque quanto mais eu me dava, mais eles continuam-se a dar. Então isto é um movimento recíproco, no fundo, para que também conseguirmos observar que o movimento social do patriarcado, que não é inerente só ao homem, mas que afetou muitas mulheres, mas afeta e continua a afetar muitos homens, é um movimento que tem que haver um contraciclo, que é todos os tabus e os dogmas que se foram desenvolvendo à volta das condutas que o homem deve ter, começaram e começam a ser quebradas com estes trabalhos, com esta nova consciencialização. Então, quanto mais derretemos estas couraças e sentimos, e muitos homens chegam aos meus trabalhos fortes, rijos ali como uma armadura forte, muito mentais, muito na defensiva, quando eles começam a sentir que podem, num ambiente seguro, num ambiente que eu preparo, cuidado, com uma equipa extraordinária, começa a fazer sentido e para eles começa também a vir aquela ânsia inerente que já estava lá latente há tantos anos, que quando abrem a torneira tudo começa a sair naturalmente e às vezes até com um certo fluxo. Porquê? Porque a gente não consegue meter mais nada novo se guardarmos muita coisa velha. E aí é que começa a haver magia. O homem pode chorar, o homem pode falar das suas emoções, o homem pode ser frágil e não deixa de ser um ser altamente masculino, com uma energia forte de ação e de firmeza. Portanto, é este entendimento que podemos viajar entre as nossas polaridades com segurança, que faz com que nós lá fora consigamos ter melhores e maiores resultados na nossa vida. Sim, eu agora estava a ouvir falar e realmente eu acho que é isso, é importante encontrar e sentir esse lugar seguro para haver essa abertura. Mas fiquei aqui com uma questão relacionada ao pai, não é? Que vem essa tua história e essa tua essa falta de pai na tua vida que te motivou e que te levou. Eu acho super interessante sempre como é que as nossas maiores dores conduzem-nos aos nossos maiores dons. Assim como foi comigo com o feminino e que foi contigo com o masculino, né? E essa ligação tão íntima que tem com a nossa história de vida, com o nosso pai ou com a nossa mãe. E queria te perguntar qual é para ti neste momento a importância do pai para uma criança, especialmente um menino. Isso é uma das minhas maiores bandeiras. Porquê? Porque eu iniciei este trabalho
já com o foco na minha descendência, já com o foco no nosso Francisco, no nosso Quiquinho e todos os Franciscos que advêm destes homens que existem hoje em dia. A representação do pai é fundamental para a construção de uma criança, seja um rapaz ou uma rapariga, mas é fundamental, muito mais presente na construção de um homem, de um rapaz. O que é que acontece? E isto é como se diz, uma pescadinha de rabo na boca. Os homens, ao serem retirados os seus rituais iniciáticos, ao serem retirados a sua maturidade ou maturação natural que acontecia na nossa ancestralidade, nas tribos, que era uma forma natural, como a natureza e todos os animais representam o masculino e o feminino para as suas crias, começámos a protelar a maturação e o desenvolvimento dos rapazes para homens. E durante gerações, e ainda hoje, os rapazes nunca chegam a ser homens. Nunca chegam a ser homens. E então perde-se essa partilha de informação, de responsabilidade. Quando tu dizes que os rapazes nunca chegam a ser homens, ou seja, ficam presos na infantilidade? Ficam cristalizados. Eu estava a falar esta analogia de uma pescada de rabo na boca, que é o quê? Quando para um homem ser mais responsável, mais maduro, ser considerado mesmo homem, tem de ganhar uma nova couraça de maturidade. E isso advém muito do crescimento com o seu representante do masculino durante a sua infantilidade e a sua adolescência. Se os pais, que deveriam ser já uma referência de maturidade, ainda continuam a ser infantis na sua atuação na vida, normalmente quando as coisas aquecem numa relação, neste caso de marido e mulher, normalmente o homem sai fora. Porquê? Porque as crianças têm de ficar no lado materno, porque ainda são infantis. E então é um movimento natural. Quando não há a referência do masculino, as crianças protelam, ou seja, voltam a entrar no mesmo ciclo. E então quando eles forem pais, mais cedo ou mais tarde vão saltar fora, ou se estiverem presentes, não têm a capacidade de passar informações porque também não as receberam. Então estamos a manter uma egrégora de crianças a tentarem ser homens nas relações, no trabalho, na vida. E então continua. Se o meu bisavô não sabia, também não ensinou o meu avô, também o meu avô não ensinou o meu pai não me ensinou a mim e eu também não vou ensinar ao meu filho. E assim por aí fora. Então, focando na tua pergunta, o homem pai é um ser fundamental para o desenvolvimento social. É o que constrói a malha nos rapazes para se integrarem numa forma saudável na sociedade. E quando isso não acontece, é muito difícil e muito duro também, não só para os homens, mas também para as mulheres que esperam que o homem se eleve. Até há um ditado que é cura a criança e o homem aparecerá. Mas se o homem foi ensinado a não se conectar com o que sente, com o que vive, então nunca vai aparecer o homem. Nunca vai curar a criança. Exato. E então a criança fica cristalizada, cheia de medo, lá atrás de todas as camadas, todas as capas, todas as armaduras, e fica cristalizada lá atrás, tentando mostrar e agradar à sociedade para quê? Para ter amor. O fim do fio condutor é: eu quero ser amado. Então vou fazer o que socialmente é aceito para receber esse amor. Quando o verdadeiro amor deveria vir de mim próprio. Deveria vir da minha autoestima, da minha autoconfiança e do resultado do meu caminhar, os altos e baixos. E isso é crescer. E isso é que está em falta hoje em dia com a falta do pai. Com a quantidade de divórcios. A ausência. Quantidade de divórcios. Porque é assim, é simples. Quando as coisas... O que é que um adolescente faz? Um adolescente está numa fase experimental da vida. Testa isto, testa aquilo, faz borradas, acerta. É mesmo para cair e levantar. É natural enquanto estamos a crescer como adolescentes. Para depois firmarmos os nossos princípios, os nossos valores e a partir daí termos essa Bíblia e consultarmos conforme a vida for decorrendo. Mas imagina um homem que está numa relação, que já tem uma criança e as coisas começam a ser difíceis, porque nem tudo é rosas numa relação. E qual é a atuação? É a atuação do adolescente. Se está a aquecer,
eu vou para um sítio onde esteja mais fresco. Mas há bocado estavas a dizer, com a quantidade de divórcios, achas que os divórcios estão diretamente relacionados com essa ausência, maior ausência do pai? Sentes isso Sim. nos homens com que tu trabalhas? Sim, com certeza. Porque no fundo, eu não vou dizer divórcios, eu vou falar mais em relações tóxicas ou inconscientes. Porque há muitos homens que se mantêm numa relação contrariados, mas porque querem fazer o contrário ou diferente do que o pai fez. Está a haver muito este movimento. Por isso é que muitos homens estão a caminhar, como nestes últimos anos houve uma emancipação do feminino para se justificar, para crescer dentro do mundo do homem que estava instituído, e então as mulheres ganharam muita força masculina. Dentro de um mundo polarizado no masculino, também meio tóxico. Quando eu digo um mundo do homem, estou a falar num mundo masculino. Sim. Não quero dizer que seja dos num homens mundo patriarcal. Exato, que celebra quem tem muita força masculina, quem tem muita energia de ação, de concretização, de luta, ou seja, todas aquelas características do masculino, que a gente já pode falar mais à frente, a diferença do masculino e o homem. Mas ao haver esse movimento das mulheres, essa emancipação, esse feminismo, por vezes extremo, muitos homens nestas gerações, e especialmente nesta última, estão a tornar-se muito femininos. Porquê? Porque tem de haver um equilíbrio natural. A natureza humana tem de chegar a um equilíbrio. E quando as mulheres se posicionam do outro lado porque querem se afirmar que também conseguem, não é que têm, mas que também conseguem, e acho muito bem, para haver um levantamento e uma inversão dos braços da balança, os homens, obrigatoriamente, não todos, mas a maior parte, vão exatamente para o outro lado. Vão ser muito mais delicados, mais femininos. Ou então extremista. Super machista, super conservador e ou seja, basicamente estamos sempre a falar dos extremos, não é? Leva sempre a um extremo. Mas isto é bom, porque andamos tantos, não vou falar milénios, mas tanto tempo sobre uma alçada super masculina que elevava o homem, que agora é preciso um choque. E o pêndulo, do feminino. Não é? Tem que... Exato. E o que é que está a acontecer? Agora a balança está a pender completamente invertida. E aos poucos tem de elevar para o outro lado, que é a próxima etapa, e depois vai outra vez, mas já mais perto do centro. Todo este movimento que está a acontecer atualmente, dos vários géneros que vão surgindo, é também uma consequência deste reposicionamento, não só nos géneros, claro, mas principalmente nas energias, nas polaridades. E então esse reposicionamento às vezes causa algum movimento até muito expansivo, mas o que eu acho que vai acontecer a seguir é um reposicionamento não de género, mas de polaridades. É um próximo passo que acho que vai fazer sentido para voltarmos um pouco a este reequilíbrio da balança, que não vai ser reequilíbrio, mas vai haver um movimento contrário, até chegarmos a um certo equilíbrio. Ainda em relação à questão do masculino e da referência paterna, acrescentar só algo que me surgiu quando tu falavas sobre esta questão do masculino e da referência, não é? Porque nós crescemos com a referência, quer queiramos, quer não, pai e mãe são sempre as referências que nós vamos buscar. E lembrei-me que na filosofia sistémica, né? nessa forma de ver a vida, o pai é sempre aquela referência do masculino que nos ajuda e que nos ensina a ir para fora, a ir para o mundo, que nos ensina a ter propósito, a ter objetivo, a saber que o mundo lá fora não é um mar de rosas, não é? Que é muito uma coisa da mãe, da proteção e da bolha. E quando nós não temos essa presença e essa referência, é difícil, e não falo só dos meninos, mas os meninos principalmente, porque há uma fase que os meninos olham muito para a figura masculina, mas as crianças no geral, que se vão tornar adultos, não crescem muitas vezes com essa deficiência em ir para fora, em ter coragem de vencer as dificuldades, em ter um propósito, em ter um objetivo, em ser determinado. E tu sentes isso nos homens que chegam aos teus retiros? O que é que mais surge
Talvez esta pergunta Sim, seja um bocadinho íntima, mas obviamente não vais tocar aqui em histórias de ninguém especificamente, mas eu acho que era interessante perceber quando os homens realmente se abrem a um espaço de retiro e um espaço de intimidade, quais são os principais temas, não é, que estão lá debaixo do tapete e que tu vês aparecer ao longo do trabalho que fazes com eles? Claro. Olha, os principais temas, assim, mais de 50% é mesmo a ferida com o pai. Isso, e a ferida com o pai resulta na autoestima, no eu sou capaz, eu sou suficiente, eu sou merecedor. Há muita falta dessa certeza dentro do homem. Porquê? Porque o homem que teve um pai ausente ou nem teve o pai presente, que é a mesma coisa no fundo, mas há pais que se mantêm numa relação mas não estão presentes, Claro. que no fundo foi o meu caso, falando de uma parte mais intimista, não desenvolvem esse orgulho, não foram referenciados, não foram vistos, não foram louvados. E isso é uma ferida que subsiste muito, muito, muito nos homens. E eu posso ser íntimo para comigo também, deixar aqui também a minha vulnerabilidade, que eu sou um desses homens. Eu tive um pai que esteve presente, mas completamente ausente. Ou seja, eu ansiava para que ele me visse, eu ansiava para que ele me visse mesmo, me considerasse, me honrasse nas minhas vitórias, que me ajudasse nas minhas derrotas, que me ensinasse aquilo que nem era preciso ser perguntado. E eu não tive isso. E eu muito fiz para pedir ou chamar a atenção, limitado com o que eu sabia, com o que eu sentia. Mas tive sempre de pôr a minha melhor capa para conseguir sobreviver a essa carência. E essa carência, quando nós somos jovens, quando estamos em construção, não é muito, muito evidente. Mas só se torna evidente depois. E eu continuo hoje em dia, e tu sabes bem, nesta luta, nesta persistência, neste foco de eu agora olhar-me para mim, eu ser o meu próprio pai, se pode dizer, eu ser o meu representante do masculino. Mas isso custa muito. A fatura é muito alta e não podemos deixar de continuar neste caminho, neste carreiro. Se a gente sai um pouco, se a gente deixa de trabalhar, de olhar para dentro, de ir limpando e tirando as camadas desta cebola que cobre todo este medo, é muito difícil de irmos para fora e concretizarmos e genuinamente conseguirmos vencer, como se diz aqui na parte masculina, conquistar, ir para fora, sair do útero e nascer e de ser autossuficiente. E isto não só a mim, mas é transversal à maior parte dos homens, porque podem ter muito sucesso nos negócios alguns e conseguem ir para fora, mas a maior parte está só a cumprir uma missão que o patriarcado impõe, que é tu és o providenciador, tu és responsável pela família, e não estão a fazer nada que lhes dá prazer. Estão em esforço constante para continuar a manter a bandeira levantada, mas não a sua energia, o seu coração, aquilo que lhes dá prazer, aquilo que lhes dá tesão, propriamente dito. E o homem gera muito por esse foco, por essa flecha que sai do seu coração e não sai da sua mente. A flecha que sai da mente é funcional. A flecha que sai do coração é amor, é prazer, é conquista, não só do lá fora, mas também conquista do que está aqui dentro. É autêntica. Exato, é ser honesto connosco mesmos e caminhar o caminho da verdade. Olha, eu sei que tu tens um projeto futuro que queres muito implementar, de criares um modelo de trabalho. Já me falaste numa espécie de bootcamp para adolescentes, para jovens, e eu só queria tocar nesse projeto por uma razão. Porque eu sei que ele nasce de um insight teu, não é? De tu teres percebido que falta aos jovens e aos adolescentes exatamente esses rituais iniciáticos que as mulheres realmente, as meninas têm até pela própria natureza, não é? As mulheres têm alguns momentos que marcam
uma passagem, não é? Como a menstruação, enfim. Existem a menopausa, existem várias iniciações que a própria vida, através do nosso corpo, nos traz para fazer essa mudança na nossa psique de que vamos passar para uma nova fase. E os rapazes não têm isso de uma forma natural, e tu queres muito recuperar essa ancestralidade de trazer de volta os rituais iniciáticos para ajudar rapazes a se tornarem homens. Exato. E eu acho isso lindo e gostava que tu falasses um bocadinho disso. Ok. O que é que eu comecei a constatar? Claro que nós podemos, e a missão continua a ser trabalhar os homens de hoje em dia a se tornarem homens. E esse será sempre o objetivo primordial. Mas há muitos rapazes que não têm referência masculina. E eu não posso esperar que eles cheguem à maioridade ou uma idade mais adulta para poderem vir aos meus trabalhos, e de pequenino é que se torce o pepino. Há muitos rapazes que a egrégora familiar é só a mãe. O representante do masculino pode ser um irmão ou um tio, mas não tem pai presente. E mesmo alguns que têm, pais que não têm essa capacidade ou essa visão que aquele momento é necessário. Então este bootcamp ou camp iniciático, esse modelo, é no fundo trazer aquilo que se fazia naturalmente lá atrás para os nossos dias, não os rituais propriamente ditos, que têm de moldar para ser aceitos hoje em dia. Não vou mandar ninguém do alto de um prédio com uma liana nos pés e para bater com a cabeça no chão, ou meter uma luva cheia de formigas vermelhas, ou enterrar uma noite inteira com a cabeça de fora no meio da selva. E outras coisas. Mas isso que estás a descrever são coisas que realmente existem, existiram, não é? Sim. Algumas existem. Os maoris ainda fazem iniciação com tatuagens durante bastantes dias, que é a nova armadura. Pronto. Mas isso, o que eu estou a querer focar-me é na energia de autorresponsabilização e no apoio grupal dos outros rapazes e outros homens que caminham e se iniciam dessa forma. Porquê? Porque depois vão ter um peer group. Aquilo não acontece só ali. O que acontece é a partir dali. Aquela autorresponsabilização de dizer, espera aí, eu já tenho aqui outra armadura, eu já tenho aqui outra responsabilidade. Portanto, eu tenho de me focar e me nutrir com os outros rapazes, homens, que estão a fazer esta passagem, para nós, de vez em quando, juntarmos, partilharmos. Ou seja, fazer quase como um peer group consciente. Não é os seus amigos da escola que não estão inteirados disto, que querem beber álcool, tomar drogas, falar coisas naturais de um adolescente, que podem acontecer e é um processo natural da vida, mas visto de uma ótica mais consciente. E aí o que é que acontece? E o meu sonho não é só trazer os rapazes, é trazer os representantes do seu masculino, seja os seus pais, seja os seus tios, seja os seus irmãos. Para quê? Para haver também um irá apoiar o outro no seu seio familiar, na sua casa. Porquê? Porque aquilo não se faz sozinho. Aquilo tem de haver uma troca. Todos crescem. E então este é o meu objetivo, é que a gente vá resgatar aquilo que foi perdido lá atrás, para que a gente consiga ter logo de início uma autoconsciencialização e uma responsabilidade neste caminhar de uma maturidade masculina. Eu estou muito ansiosa para que tu ponhas esse projeto no mundo. Eu e muita gente de certeza que nos está aqui a ouvir e que já me perguntam, não é? Muitas mulheres às vezes me perguntam isso. Quando é que vocês queriam? Quando é que o Rui queria algo para jovens, para adolescentes, não é? Porque o meu filho precisa, o meu filho quer. E isso é muito bonito também de sentir. Sim, isso já começa a acontecer. Os próprios jovens de hoje em dia já começam a entender que há ali uma falta. Coisa que nós fomos completamente tapados dessa necessidade. Vivemos inconscientes por aí. E parece que energeticamente o planeta começa a incutir nos ADNs que se vão desenvolvendo essa necessidade, e eles próprios começam a pedir. Começam a olhar e dizer, não, isto faz sentido. Isto faz sentido. E esse sentido, no fundo, é o sentido que eu procuro para a minha vida daqui para a frente. Que o meu pai se calhar não me consegue dar porque ele também não sabe. Portanto, vamos lá. É isto mesmo que eu quero fazer. Que bom.
Olha, ficava aqui, tinha aqui mais umas perguntas para te fazer. Não vamos ter mais tempo hoje, mas fico mesmo muito feliz porque acho que tocámos aqui em pontos bem centrais, não é? Não só do teu trabalho, mas do momento atual. E eu acho que vai ser muito útil e certamente vais ter muitos pedidos para conhecer o teu trabalho, claro, e para ir aos teus retiros. Tens alguma coisa, alguma proposta, não sei, agora para o final do ano ou para o início do próximo ano que queiras partilhar? Até ao final do ano acho que vou fazer mais um trabalho. Não era para fazer porque estou numa franca reestruturação não só do meu branding, da minha imagem, mas também dos próximos passos a seguir. Devo fazer em novembro, meados de novembro, um encontro mais intimista para menos homens, para desenvolver aqui um pouco mais de profundidade, que eu vou lançar para a semana. E tenho outro projeto que vai completar, que é trazer uma das minhas energias e das minhas referências é Anubis, como muita gente sabe, o rei do Egito, zelador entre a vida e a morte, que não é só entre a vida e a morte, é entre mundos. E então ele pesa a pena da verdade de um lado e o teu coração para medir até que ponto é que tu viveste plenamente a tua vida. E então este trabalho de trazer, não é para homens só, isto é a grande novidade, para homens e mulheres, trazer esta consciência de quem eu sou, o que é que eu estou a viver, como é que eu estou a viver, para o que é que exteriormente eu quero libertar, quero realizar, quero criar. Vou fazer essa junção. Isto talvez quase um ponto de vista, quase o que eu sou e o que eu quero realizar a nível de empreendedor ou de criação. Então, quanto mais alinhado que eu tiver com a minha essência do que é que eu quero fazer, de quem eu sou, do que é que eu sinto que quero, não é sinto que quero, é quem é que eu realmente vibro quando estou a ser, vai ser sem esforço uma realização depois lá fora, seja uma empresa, um trabalho, uma missão. E então imagina uma sociedade em que, com esta energia masculina, portanto o foco é a energia masculina que está inerente a homens e a mulheres, uma energia masculina de ação que vamos solidificar com a nossa energia feminina, de quem eu sou, e trazer para o mundo, fazer nascer, mas uma coisa que saia daqui, do coração, algo que faça sentido e que tudo o que desenvolva a partir daí é sem esforço. O que é que acontece quando nós fazemos algo sem esforço? Tudo flui. Tudo flui, só pode ser um sucesso. E então vamos largar os velhos dogmas de eu tenho de fazer algo para ser rentável e depois nem me estou a nutrir e estou em esforço. Vamos fazer algo que nos traz prazer, que é tão nós, que é tão livre e solto, que a consequência poderá ser o sucesso, o dinheiro, realização pessoal e tudo mais que vem daí. Portanto, viver uma vida plena, tanto para ser, tanto para ter. Vale. Aguardamos por esses novos projetos. Obrigada. Obrigado. Acho que consegui ser muito imparcial neste episódio. E estou muito feliz de teres vindo e agora ainda mais pessoas conhecem o teu propósito e a importância dele. Então estou mesmo muito contente. Obrigada. Obrigado. Obrigada muito obrigado, por teres vindo. Então, espero que tenham achado o mesmo que eu, que fui muito, muito profissional e muito imparcial neste episódio especial. E que agora também já ficam a conhecer melhor o Rui e como este trabalho que ele faz é tão bonito e é tão necessário. E para a semana cá estarei de novo para receber mais alguém muito especial também, para viajarmos mais uma vez. Até já e boa semana!